Salve, salve, turminha! Bom, vamos iniciar nossa semana, certo? Com ortografia, traz com S, traz com Z e a concordância nominal, tá bom? Vamos revisar um pouco do que aprendemos nas nossas aulas anteriores. Você sabia? A gralha azul é uma ave de um azul intenso, com a cabeça com penas pretas. Seu habitat é principalmente a região sul do Brasil. Esse pássaro ele tem o hábito de enterrar o pião no solo com a finalidade de estocar alimentos. Como muitos desses frutos acabam por germinar, esse pássaro então ele é considerado como o principal disseminador, certo? De araucária. É uma árvore que é muito característica de lá do Paraná. Araucária, tá certo? Só fazendo a correção. Araucária é o nome dessa árvore. Ao ler o cordel Gralha Azul, busque perceber a musicalidade e a sonoridade dos versos. Isso acontece de forma geral, pela presença de rimas. Então, anote as palavras que rimam em cada uma das estrofes. Então, vamos fazer a correção. Na estrofe 1, explorado, espantado, preservado, planta e canta. Estrofe 2, pinhão, chão, preservação, comer e ver. Estrofe 3, for, ora, flora. Estrofe 4, exalta, maltrata, mata, rapaz e traz. A rima entre as estrofes explica a sua resposta. Bom, se vocês colocaram que no último estrofe, certo? Sempre é uma rima com o primeiro verso, está correto. Ou seja, o último verso de uma estrofe, ela sempre rima com o primeiro verso da estrofe seguinte. Exemplo: preservado, botocado. Flora, agora, preservação, pinhão. As rimas, elas são uma estratégia que vem para facilitar a memorização dos textos e que, por muitas vezes, são declamadas por cordelistas nas feiras. Além das rimas, a métrica também contribui para a musicalidade do cordel. Acompanhe a leitura, certo? Que será feita e vamos descobrir a quantidade de sílabas poéticas em cada verso. Nas terras paranaenses, desse Brasil explorado, gralha azul faz um serviço e que o homem fica espantado. Cada pinhão que ela planta, toda a natureza canta, e um pinheiro é preservado. Então, certo? Façam aí os destaques da separação de sílabas, ok? É só ler pausadamente. O poema que você leu tem um assunto a gralha azul. Analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. Bom, se você assinalou que o poema ele explica a importância da gralha azul para os pinheiros ou araucárias, correto. Mas quais são as ações da gralha azul que são descritas no poema? Ela pede para que você enumere, certo? Do primeiro ao quarto. Então vamos lá. Primeiro, come alguns, mas não todos. Segundo, corta a cabeça do peão. Terceiro, enterra o peão com a parte mais fina para cima. E 4, ela enterra com vários outros. Correto. Por que essas ações da gralha azul são importantes? Bom, porque elas vêm para contribuir, certo? Para a preservação das florestas, assim também como o plantio das araucárias, certo? Onde, ao fazer esse manejo, ela acaba germinando os pinhões. Os versos finais têm um interlocutor, ou seja, há uma fala dirigida a uma pessoa específica. Que pessoa é essa? Bom, se vocês colocaram, certo? Que se refere ao caçador, correto. Que pedido é feito a essa pessoa? Ele vem para pedir que o caçador ele não atire na gralha azul. Mas qual é o seu objetivo? Por que ele fez esse pedido? Bom, ele vem para fazer um alerta, certo? De que a gralha azul ela está em extinção. E dessa maneira,
pode trazer grandes consequências para a natureza. Por quê? Porque é ela que é o principal disseminador das araucárias. Bom, turminha, qual é a sua árvore preferida? Vocês irão, certo? Escrever um poema e expor suas impressões sobre uma árvore pela qual vocês admiram. Segue aí abaixo da primeira questão um quadro, certo? E é nele que você vai anotar o nome de sua árvore preferida. Ao redor desse nome, você vai escrever palavras que venham a refletir sentimentos, que tragam emoções que essa árvore desperta em você. Bom, após fazer, certo? A questão 1, vocês então deverão levar em consideração todo o conteúdo que vocês já tinham feito, ter clareza no que descreveu, certo? Mas deve conter qual é a característica da árvore que você pretende ressaltar, quais são as emoções que essas características despertaram em vocês, e é necessário prestar atenção no formato do poema. Ele deve conter o número de versos de estrofes, deve ter a presença de rimas ou não, certo? E conter a musicalidade dos versos ao ser lidos em voz alta. Logo depois, vocês deverão fazer uma ilustração para o seu poema. Vamos agora fazer a nossa correção, certo? De ortografia, traz com S e traz com Z. Relê o verso do poema visto anteriormente. Qual é o significado da palavra traz? Certo? Se o tiro sair por trás. Bom, se vocês colocaram que ele está relacionado à parte de trás, a uma posição posterior, correto. Mas, na segunda questão diz o seguinte, o caçador traz uma arma. Traz com Z. Qual é o seu significado? Se vocês colocaram que ele vem para trazer o significado de transportar, carregar, correto. Sob a orientação do professor, leia em voz alta as duas palavras. Traz, traz. Essas palavras são pronunciadas de forma igual. Os significados dessas palavras são diferentes. Escreva as frases completando-as, com traz com S ou traz com Z. O menino foi embora e nem olhou para trás. Então, logo, certo, teremos o traz com S. Ronaldo traz doces para as crianças. Então, teremos o traz com Z, certo? Algo de levar. Explique o que estava por trás dessa notícia. Teremos o traz com S. Você traz felicidade para a nossa casa. Teremos aí, certo? O traz com Z. Concordância entre palavras. Releia o primeiro verso da primeira estrofe do cordel, nas terras paranaenses. Qual é a palavra mais importante nesse grupo de palavras? Bom, se vocês colocaram que é terra, correto. B. Relacione as colunas. Quem é o adjetivo? Nesse caso, vamos ter aí o adjetivo paranaenses. Quem é o artigo? Vamos ter aí, certo? Em mais o artigo. E o substantivo será terras. Então, percebam que o substantivo, certo? Ele traz aí como seu núcleo nominal, ou seja, ao redor desse núcleo há outras palavras. No caso, ele é composto pelo artigo e pelo adjetivo, em que ambos devem concordar tanto em gênero quanto em número. Escreva o primeiro verso trocando terras por terra, na terra paranaense. Essa mudança provocou alteração em quais palavras? Bom, houve flexão de número em nas, certo? E paranaenses. Então, nesse caso, ele deixou, certo? De estar no plural e passou para o singular. Escreva a frase novamente, o primeiro verso trocando terras por campos.
nos campos paranaenses. Essas mudanças alterou o gênero de qual palavra? Bom, alterou o gênero de nas, que passou a ser nós. Por quê? Porque eles irão concordar em gênero. Que palavra não sofreu alteração? Vamos destacar aqui que quem não sofreu alteração foi paranaenses. Bom, galerinha, os adjetivos que não sofrem inflexão de gênero são denominados de uniformes, certo? O menino leal. Nesse caso, vamos ter a menina leal, ok? Ele não irá flexionar. Apenas houve flexão de gênero por parte do artigo e do substantivo, certo? Mas o adjetivo, ele continuou sem flexão. Então, dessa forma, denominamos de adjetivo uniforme. Ele é utilizado tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Leia esse título de uma notícia. Estudante encontra mineral mais raro que ouro e diamante por acidente. A. Com base apenas no título da notícia, é possível saber se quem encontrou o mineral é um aluno ou uma aluna? Bom, se vocês colocaram que não dá para ser identificado, correto. Reescreva o título mantendo o substantivo estudante, mas deixando evidente que se trata de uma moça. Então, nesse caso, iremos inserir o quê? O artigo. A estudante encontra mineral mais raro que ouro e diamante por acidente. Bom, os substantivos que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, são chamados de uniformes. Nesse caso, o gênero pode estar evidente nas palavras que acompanham, como artigos e adjetivos. O artista brasileiro, a artista brasileira, certo? Concordância nominal é a concordância de gênero e número que ocorre entre o substantivo e as palavras que acompanham, numeral, artigo, pronome e adjetivo. A nossa árvore frondosa. Então, logo temos aqui o artigo a, pronome nossa, substantivo árvore e quem é o adjetivo frondosa. Então, percebam, certo, que há o que? Uma concordância em número, ok? Querida criança, sua participação nas aulas e nas atividades me deixa muito feliz. Continue assim. Beijos da Pro e até a nossa próxima aula.